Olá, pessoal. Na aula de hoje eu vou falar sobre as orientações pedagógicas para o ensino fundamental de 9 anos. Sejam bem-vindos. Então, com o ingresso da criança na escola aos 6 anos, todas as estratégias pedagógicas precisaram ser revistas pela gestão e pelos educadores. Como se trata de uma etapa longa, o ensino fundamental é dividido em anos iniciais e anos finais. Os anos iniciais, eles são compostos pelo primeiro ao quinto ano, a gente vê aí na tabela a faixa etária de cada um, tá? É lógico que eu já falei que não precisa ser seriadinho assim, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, pode ser em ciclo. Mas a faixa etária é correta, a padrão é essa daí. Os anos finais, que vão do sexto ao nono ano, alunos de 11 a 14 anos, tá? Mesmo que não seja seriado, que seja dividido em ciclos, tem que ser focada a alfabetização nos primeiros anos. Pode ser os 2 primeiros anos, os 3 primeiros anos, o mais recomendável é que os 3 primeiros anos, né, até os 8 anos, sejam totalmente focados na alfabetização. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que às vezes a gente diminui um pouquinho a carga horária dos outros componentes curriculares, né, como história, geografia, aumenta a carga horária da língua portuguesa e da matemática, para poder justamente fazer a alfabetização matemática e essa alfabetização em língua portuguesa. Então, assim, já que a gente está falando das questões pedagógicas, né, a gente viu que uma das principais justificativas para a entrada mais cedo da criança no ensino fundamental é mais tempo na escola, para ter mais tempo para alfabetização, que a gente tem um problema com letramento no Brasil. E assim, é importante que eu explique agora o que são esses conceitos, por que essa preocupação dos educadores, tá? O conceito de alfabetização, ele vem sofrendo algumas mudanças nas últimas décadas dentro e fora do país. Alfabetizar é fazer com que a pessoa consiga decodificar a escrita, podendo ler e escrever na língua usada nesse processo. Durante muitos anos, gente, as nossas cartilhas, os nossos métodos focaram única e exclusivamente na decodificação. Então, aprender a ler e a escrever o alfabeto, né, as palavras, as letras. O aluno, ele consegue dominar uma técnica relacionada à gramática, ortografia, ao léxico. Quanto ao letramento, é diferente. O letramento, ele envolve muito mais do que você reconhecer as letras. Ele envolve o entendimento sobre a mensagem que está sendo passada. E o problema em fazer essa interpretação tem sido identificado cada vez mais e tem sido chamado, né, esse problema de analfabetismo funcional. Então, assim, atualmente, a gente pensa que os métodos de alfabetização precisam considerar também o letramento, não só a decodificação. O método tradicional de alfabetização, baseado na cartilha e na aprendizagem passiva do aluno, perde espaço para novas teorias que tornem a alfabetização mais dinâmica, mais contextualizada e mais ativa. No método tradicional, a alfabetização é mecânica, preparando o aluno para ler e escrever sem refletir sobre o conteúdo. Então, quem se lembra, quem foi alfabetizado nesse método de cartilha, sabe que a gente fica repetindo as letras, repetindo as sílabas, repetindo as palavras até memorizar. Então, é uma coisa muito mecânica, não há uma reflexão sobre o sentido daquela palavra, quando você vai usar aquela palavra, se você vai usar. Embora a gente tenha sucesso, porque eu fui alfabetizada assim, muitos são alfabetizados assim, esse método ele produz muitos analfabetos funcionais, ele não consegue atender quem tem dificuldades de aprendizagem, quem tem dificuldades em relação a esse método. Então, assim, se você apresenta algum aspecto cognitivo que te tire ali da caixinha, você já não consegue ser alfabetizado por esse método da cartilha. E aí, isso vai trazer muitos problemas para a escola, para os alunos, né? Então tem que ser revisto essa forma de levar a leitura, a escrita para o aluno.
Então, gente, para que a alfabetização vá além da parte técnica e mecânica, é preciso que haja uma contextualização do conteúdo. Por isso, o método sócio-histórico pretende identificar aspectos relacionados à realidade do aluno e ao contexto sociocultural no qual a escola está inserida. Esse método sócio-histórico, que é usado, é base, né, para a maioria dos métodos de alfabetização mais atuais. Ele é focado na teoria de Vygotsky e também busca um pouco de inspiração no método de alfabetização do Paulo Freire. Significa o quê? O ato de ensinar está intrinsecamente relacionado ao ato de aprender. Vygotsky, né, que eu já mencionei aqui, afirma que a alfabetização se inicia antes da criança vir para a escola, já que ela usa a linguagem socialmente e assim desenvolve processos mentais que abrem caminho para adquirir a leitura e escrita. A criança ela tem contato com palavras antes de entrar na escola, né? Por mais que ela entre mais cedo agora. E a escola precisa usar esse conhecimento, essas palavras que já fazem parte da vida do aluno no processo de alfabetização. Esse aprendizado pré-alfabetização foi investigado melhor por Emília Ferreiro. Ela era orientanda de Jean Piaget e, portanto, seguia a linha psicogenética, a teoria construtivista, né, do Jean Piaget. A teoria construtivista, ela defende que o ser humano aprende e se desenvolve em um processo contínuo de adaptação e interação com o meio e seus objetos. Então, a base que o aluno forma, né, antes de entrar para a escola, seria o alicerce. A escola vai colocando tijolinhos em cima desse alicerce, que é o conhecimento de mundo da criança, e por isso que a teoria se chama construtivismo. Com a alfabetização é a mesma coisa, a criança não chega zerada aos 6 anos, ali no ensino fundamental, ela traz uma bagagem da educação infantil e de antes da educação infantil, e na hora de alfabetizar, você precisa conhecer esses processos mentais envolvidos na aquisição da língua escrita, que vem antes do processo de alfabetização. Então, a teoria de Emília Ferreira e Ana Teberoski é a teoria mais respeitada atualmente quando a gente fala de letramento, além de alfabetização. Porque não basta a gente decodificar a escrita, a gente tem que entender o texto que a gente está lendo, e para isso precisa de bagagem. Então, os estudos da Emília Ferreiro com a Ana Teberoski desviaram o foco da teoria de alfabetização do professor para a criança. A teoria delas estudou os processos mentais e as características envolvidas na fase que antecede a aquisição da leitura e da escrita, assim como as ações envolvidas no decorrer do processo. Para as autoras, a alfabetização passa por etapas que se iniciam antes dela. A Emília Ferreira e a Ana Teberoski analisavam muitos erros também, né? Porque assim como para Piaget, às vezes a solução para uma questão que você tem educacional está mais na resposta que contém o erro do que na resposta correta. Vamos ver essas fases? A fase pré-silábica, onde a criança não consegue relacionar as letras com os sons da língua falada. A gente tem as imagens aí mostrando, né? A fase silábica, em que a criança tem sua própria interpretação da letra, não a relacionando aos sons correspondentes. É muito comum essa fase, eu presto bastante atenção, né? Que a criança ela escreve as letras e ela dá o nome que ela quiser para aquelas letras ali. A silábico-alfabética, que já mistura a lógica da fase anterior com a identificação de algumas sílabas, e a alfabética, quando ela domina, enfim, o valor das letras e sílabas. Então, a criança ela vai construindo uma relação com a linguagem que se inicia antes da fase oral, passa pelos Olá, símbolos. peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site,
Você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Passa pelos símbolos não verbais, que não são aqueles relacionados à escrita, e vai se ampliando para os códigos da escrita. Então, a aquisição da escrita, ela se inicia antes da aquisição propriamente dita, né? Precisa que a educação infantil considere bastante essas fases, né? Pré-alfabéticas, em que a criança está ali desenvolvendo as primeiras relações com a língua escrita, e também foque nessa relação, né? Desde que a criança tenha esse desenvolvimento natural, a passagem por essas etapas de uma forma mais natural. E assim como a gente tem a alfabetização, a decodificação, a gente tem o letramento, que faz parte do processo de alfabetização, né? O Paulo Freire, ele pensou muito nesse letramento. Ele elaborou um método no qual as experiências de vida dos alunos servem de base para trabalhar palavras geradoras, que vão gerar outras palavras e assim vão ampliar o vocabulário do aluno e vão expandir a alfabetização. Como ele trabalhava com a alfabetização de adultos, né? Então esse adulto tinha muito mais vocabulário e bagagem que uma criança de 4, 5, 6 anos, né? Mas a gente pode, é claro, fazer uma adaptação para o universo infantil desse método. Basicamente, esse método tem as seguintes fases: a investigação, que é quando o professor explora o universo do aluno e faz ali um apanhado geral da história, da cultura, dos grupos sociais que ele vai trabalhar, das tarefas diárias, porque ali ele vai acumular informações úteis para fazer o vocabulário e formar as palavras geradoras. Tem a tematização, onde ele pega as palavras geradoras e divide por temas, né? Por grupos. Então, por exemplo, hoje a gente vai falar de cozinhar. Então, as palavras estão relacionadas à cozinha, ao processo de cozinhar: panela, garfo, faca, etc. E a problematização, que é quando o professor começa a propor reflexões para o contexto, usando o vocabulário aprendido, de modo a levantar explorações de problemas e soluções possíveis, fazendo assim da educação algo mais transformador. E aí você pode começar a trabalhar com frases também, você já vai saindo um pouco das palavras. O mais importante nesse processo é o contexto. É você ensinar para o aluno palavras que ele vai usar, que fazem sentido, porque aí vai ser mais fácil ele assimilar a escrita. Os anos finais do ensino fundamental, eles trazem algumas mudanças, né? Primeiro que os alunos são alunos entre 11 e 14 anos, que já é praticamente adolescente com 11 anos, né? É um período onde surgem inúmeras dúvidas sobre o corpo, relacionamentos, questões pessoais, além de medos com relação à vida e o futuro. A adolescência é um período de transição da infância para a vida adulta e o ensino fundamental, os anos finais, também. Então, o aluno, além dele ter que se adaptar a uma nova estrutura de ensino, porque entram novas disciplinas, entram novos professores, ele está passando por essa transição pessoal também, né? E, além de tudo, ele se prepara para o ensino médio, começa a ser mais cobrado também, né? É lógico que a escola, ela vai focar aí nessas características de desenvolvimento, né? Principalmente na parte cultural e social, que é muito marcante nesse momento da vida. O aluno está construindo a sua identidade social, né? Ele constrói desde que ele nasce. Mas aí ele já começa a se identificar com seus pares, com as suas panelinhas. Os adolescentes costumam explicitar muito claramente suas preferências, suas escolhas, tanto em relação aos aspectos individuais, como os relacionados aos grupos sociais. Eles escolhem os grupos, né? Os pares se tornam muito presentes, muito influentes nessa construção da identidade. Tem a descoberta e experimentação da sexualidade e as mídias que ditam os paradigmas que eles seguem, né? A mídia norteia, principalmente agora com essa questão dos influenciadores.
mesmo existindo características comuns para todos os adolescentes, e existem de fato, é importante dizer que cada aluno ele tem um universo próprio ali. É bem difícil lidar com essa fase por causa disso, porque como cada ser humano é um universo muito complexo e o adolescente também o professor, ao lidar com uma grande quantidade de alunos, porque no ensino fundamental 2, nos anos finais, o professor tem várias turmas, né? Porque os componentes curriculares, eles se diversificam, não é mais aquele professor de primeiro a quinto ano que acaba ensinando todas as áreas de conhecimento. Agora, ele tem um professor para cada componente curricular, e o professor muitas vezes não tem o tempo necessário para conhecer esses alunos. E aí a gestão da escola precisa ficar muito atenta na construção do currículo, na construção e no planejamento das atividades, para que esses adolescentes consigam aprender e consigam se desenvolver com saúde física e saúde mental. E aí, gente, principalmente depois da situação da pandemia do Covid-19, né, que se iniciou em 2020, a escola precisa ficar muito atenta não só à condição intelectual, mas socioemocional dos alunos, precisa ajudá-la a traçar um planejamento, a retomar a rotina escolar, a se adaptar novamente a essa rotina, apresentar opções para eles, estar sempre disposta à gestão, e os professores precisam estar sempre dispostos a ouvir, a trocar ideias, a orientar, mesmo que o professor não fique muito tempo com cada turma, ele precisa mostrar que ele está ali, que ele está presente, que ele está disponível, né? E assim, dentro do currículo, oferecer um leque amplo de oportunidades, né, para o aluno, porque nós temos o currículo obrigatório, mas tem a parte diversificada. Essa parte diversificada, ela precisa estar relacionada com o contexto e é o que os alunos querem para a vida deles. Eu acho muito importante que o projeto de vida, que vai ser cobrado no ensino médio, né, no novo ensino médio, ele já seja pensado desde os anos finais do ensino fundamental, para que o aluno não entre no ensino médio totalmente perdido. Olha, as disciplinas, os componentes curriculares, a gente já sabe quais são, né, que estão aí. E esses componentes curriculares, eles vão ser base para os itinerários formativos, eles vão ser base eles vão direcionar o aluno para determinada área de conhecimento. Eu acho muito importante que os professores desses componentes estejam atentos já ao projeto de vida desde do 8º, 9º ano do ensino fundamental. Para quem quiser se aprofundar mais, tem esse vídeo aí, que é um resumo das diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. A gente vai ver na próxima aula. E aí já dá para ficar um pouco mais atento, né? Conhecer um pouquinho mais dessas diretrizes que a gente vai falar na próxima aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!